Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria ter vocês aqui acompanhando mais um vídeo do nosso canal. E já sabe, se quiser mandar uma pergunta para mim que tem a ver com assuntos bíblicos, assuntos que envolvam a teologia, fé, religião, manda para mim no Instagram que está aparecendo aí, eu vou responder você, tá bom? Hoje nós vamos responder a pergunta do meu sobrinho, Theo. E é uma pergunta bem difícil na realidade. Aparentemente uma pergunta simples, mas na realidade é uma pergunta um tanto complexa. Vamos ouvir. Fala sério, pastor. Como os anjos estão com a gente, sendo que a gente não consegue ver eles? Como é que eles fizeram isso? Fala sério, pastor, que esse senhor é meu amigo, viu? Não posso esperar para chegar aí. Obrigado, Theo, pela sua pergunta. Eu estou com muita saudade de você e não vejo a hora de você estar aqui comigo, tá bom? Bom, aparentemente essa é uma pergunta simples, não é só dizer, eles são invisíveis. Eu estava conversando com o professor, na verdade, nós estávamos discutindo em um grupo com assuntos relacionados ao cosmos, ao universo, e ali o Dr. Eduardo Litz, ele começou a explicar algumas coisas que eu achei assim fantásticas, mas está num nível muito elevado. Eu não tenho condições de explicar de maneira detalhada tudo aquilo que ele trouxe como informação. Também já tem bastante tempo que ele nos deu aquela aula tão especial, uma aula assim fantástica sobre o tema, mas basicamente mostrando que os elementos que nós temos aqui na Terra, nós temos em outros lugares e que as leis que regem o nosso planeta são leis que Deus usa para reger o seu universo. Deus não estabelece leis diferentes. Aquilo que é observável aqui e observável nos planetas, a gente vai perceber que é basicamente a maneira como Deus resolveu trabalhar. Então, não há revelação para nós, por exemplo, de qual seria a composição dos anjos, né? O aspecto físico, mas ao que tudo indica, os anjos são naturalmente imortais, eles têm esse diferencial, seriam como Adão, né? Antes da queda, imortal, mas nós não temos revelação de que os corpos destes seres seriam diferentes dos nossos, no sentido de eles não terem, por exemplo, uma estrutura física que não necessite de coração, que eles não têm cérebro. Nossa, é como se fosse um vento. Um vento não pensa. Logo, se ele pensa, então ele tem um cérebro. Se ele vê, ele tem olhos. Então, a composição dos seres criados por Deus seguiria, vamos dizer assim, um padrão, não é? E aí a pergunta que fica naturalmente é, então como que eles conseguem ficar invisíveis aos nossos olhos? E quando querem, ficam visíveis? Eu não sei se eu vou conseguir responder como o Dr. Litz faria, mas eu vou tentar trazer aqui a mesma analogia que ele usou. É como se você estivesse em uma escada e se eu estivesse, é como se eu estivesse nesse degrau e ele estivesse nesse outro degrau. Nós estamos, por exemplo, no mesmo ambiente. Eu não sei se a expressão correta seria em dimensões diferentes, em que ele está e que a gente não pode ver. Então nós não sabemos se é assim em dimensões diferentes. O que nós temos ciência é de que, de fato, os anjos, eles, assim como nós, eles têm braços, eles têm pernas, eles têm olhos, eles têm boca, eles têm ouvidos, têm cabelos, eles falam, eles pensam, eles têm cérebro. Então ele tem um corpo como nós temos um corpo, tá? E estes anjos, eles vão seguir naturalmente as leis da física e da matemática, que foram estabelecidas por Deus para todo o universo. Naturalmente que pelo fato deles serem seres imortais, incorruptíveis, eles têm, vamos dizer assim, privilégios que nós seres humanos perdemos quando pecamos, não é? Adão, por exemplo, poderia estar na presença de Deus, poderia ser levado por Deus ao espaço, ao céu, visitar qualquer planeta que Deus quisesse mostrar para ele, sem necessitar, por exemplo, de
respirador, de um oxigênio. O ser humano não sai da nossa atmosfera sem todo um aparato, não é? Então Deus, os anjos, ele tem a propriedade, por exemplo, de deslocar-se voando, que o ser humano não tem essa capacidade, eles podem voar. Existem diferenças naturalmente entre os anjos e os seres humanos. Quando eu falo que eles têm a semelhança no sentido corpóreo, né? Eles são semelhantes a nós, mas há muitas diferenças entre eles. E nós não podemos ver porque Deus dotou estes seres com esta capacidade de transitar dentro talvez do mesmo espaço que nós estamos, mas em uma dimensão diferente, em um degrau diferente, e nós não podemos ver. Os nossos olhos, eles são finitos. Já imaginou se Deus desse para nós um óculos? Imagine um óculos, e que na hora que você colocasse esses óculos, o mundo espiritual se desvendasse diante de você? Seria um negócio terrível na realidade, porque nós veríamos os anjos de Deus, mas também teríamos o desprazer de ver outros anjos. Não é? Já imaginou o susto que algumas pessoas levariam? Não, talvez alguns não pecassem tanto, né? De medo, só de ver aquelas cenas horríveis. Então Deus nos privou de termos acesso a esse degrau, de termos acesso a essas dimensões diferentes, onde os anjos eles estão. Então eles estão, por exemplo, aqui agora comigo, estão aí com você, cada um tem o seu anjo da guarda, que podem vir e estar entre nós de forma visível e nós nem sabermos, olha, o anjo estava ali, a gente não sabia, mas eles podem transitar entre nós sem que nós os vejamos, justamente porque Deus nos dotou com esta capacidade. Entretanto, quando Jesus Cristo voltar, nós seremos transformados, a Bíblia fala em um abrir e fechar de olhos. E aquilo que é corruptível, este ser corruptível que somos nós, será revestido da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal será revestido da imortalidade, conforme diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. E ali, então, quando nós formos incorruptíveis e imortais, estes olhos não mais mortais e limitados poderão ver os anjos. Jesus Cristo voltará com milhares de seus anjos e nós veremos. E nunca mais estaremos limitados, poderemos olhar e ver o mundo espiritual. Estaremos, vamos dizer assim, na mesma dimensão que eles, no mesmo degrau que eles, dessa escada, em que nós estamos aqui, eles estão aqui, mas no mesmo ambiente, só que em degraus diferentes. Nós teremos o privilégio de fazer isto. Então é isso. Eu não tenho uma explicação mais científica. Quem sabe eu posso trazer o Dr. Eduardo Litz, ele pode até me corrigir depois e dizer, não, pastor, você explicou tudo errado, não era assim não. Deixa eu explicar, na realidade é desse jeito. Mas eu tentei aqui na minha ignorância trazer um conteúdo que ele explicou de maneira assim fantástica, trazendo a física e a matemática e tentando explicar o que de fato nós observamos pelo universo afora e como que os anjos se relacionariam com este universo criado por Deus e como eles estariam entre nós sem que nós percebêssemos, sem que nós víssemos. Ele explica isso de maneira muito mais detalhada, quem sabe, como falei, eu posso trazê-lo aqui para explicar. Naturalmente, Telzinho, que se ele der a explicação você não vai conseguir entender perfeitamente, porque é uma linguagem bem difícil. Mas eu espero que nessa linguagem mais simples você tenha compreendido. Que Deus abençoe. Um grande abraço, gente, e até o nosso próximo vídeo.